continuar nosso estudo sobre o livro de Daniel. Estamos agora no capítulo 1 e o tema de hoje é a disciplina de Daniel na Babilônia. É a disciplina de Daniel na Babilônia. Então vamos ler a primeira passagem, Daniel capítulo 1, versículo 6 em diante. Vamos lá, livro de Daniel capítulo 1, versículos 6 e 7. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Então nós vemos que, como foi falado na última aula, que Nabucodonosor tirou de Judá os príncipes, os nobres, os homens hábeis, os homens que tinham capacidade para fazer o seu reino ainda maior, e os levou para Babilônia, que era a capital do grande império. Só que, na medida que ele pegava essas pessoas, ele também mudava o nome dessas pessoas. E nós vemos nessa passagem sobre Daniel e os três amigos. Daniel, é claro, é o centro, o personagem principal do livro, mas ele tem também com ele três amigos, três companheiros, homens que também foram eunucos na Babilônia, também foram sábios, que o ajudavam, e era a aliança dele, de oração, de convívio, príncipes também, homens da nobreza. Então nós vemos aí os quatro, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Então esses são os nomes originais, os nomes na língua hebraica. Então nós vamos fazer um paralelo, eu vou pedir aqui para o Bispo G, com o conhecimento vasto aí e na linguística, né, da palavra de Deus, e nós explicarmos as diferenças, porque é interessante como que o nome que era dado, aramaico, enfim, né, o nome dado babilônico, na língua babilônica, era um nome para afrontar o nome que eles tinham originalmente em hebraico, porque todos os nomes com final ias ou final el são nomes dedicados a Deus, a Jeová e assim por diante, não é? A Babilônia ela tinha um costume, né? E o costume dela era descaracterizar a cultura e a religião daqueles que eram os povos dominados. Então eles impunham uma religião. E a marca dessa religião seria essa identidade com os deuses deles, né? Eles tinham vários deuses e queriam criar essa identificação. E a gente percebe, né, que os que são hebreus, eles têm o término, né, da palavra El ou Ias. El quer dizer Deus, Ias de Yahvé ou de Jeová. Então, todos os nomes, Azarias, Misael, Ananias, Daniel, todos eles eram ligados a Deus, ao Senhor. Então, a gente percebe que eles vêm e tiram isso, essa identidade. Então, Daniel é Deus é meu juiz. E aí é colocado o nome de Beltesazar, que é filho de Bel. E Bel era uma entidade que era semelhante a Baal. Baal, a entidade cananita, é tido como a palavra Senhor. Então, queria quebrar o senhorio de Deus. Olha só. Para que ele recebesse o senhorio de Baal ou de Bel, né? Marduk também é conhecido. E Misael, que em hebraico que diz assim, quem é como Deus? Quem é como Deus? E que queria trazer o nome de Mesaque, quem é como Aku, que era o Deus Lua. Então, quebrar aquela comunhão com Deus, a exaltação de Deus, né? Quem é como Deus? E colocá-lo, quem é como Aku, que era nada mais que o Deus Lua. Quer dizer, o Deus Lua com o nosso Deus Criador do Universo é zero, né? E Mesaque, aliás, e Ananias, né? Que quer dizer Jeová é misericordioso, e queria colocar o nome de Sadraque, entregue a Aku, quer dizer, entregue a esse Deus Lua. E por fim, Azarias, que em hebraico é Jeová é meu socorro. E colocar o nome de Abednego, que significa servo de Nego ou Nebo, que é um ídolo que tinha lá em Babilônia. Então, quer dizer, descaracterizar, tirar a identidade que nós temos com Deus. Nós temos uma identidade com Deus, o Espírito de Deus habita na nossa vida. Então, a ideia era essa, quebrar a cultura. Obviamente, o que o diabo, o inimigo, queria por trás disso era quebrar a identidade com Deus e eles ficarem alvo de Babilônia. Então, o detalhe de dar um nome era uma afronta espiritual também. Sem dúvida. A gente vê, por exemplo, Nebo, né,
que pode vir de Nabu também, que o nome de muitos reis da Babilônia começavam com Nabu ou Nabo, né? Que isso. era também uma adoração. Nabopalazar, que também, e não só os assírios também, que era um deus babilônio e também assírio. Olha só, com Nabucodonosor, Nabonido e tantos outros reis. Nebopolazar. E é uma coisa de afronta mesmo, por exemplo, a gente está vendo aqui Ananias, Jeová misericordioso ou gracioso, e de repente outro, você está entregue a Aco, quer dizer, será, ele não vai ter a misericórdia, você está entregue. Aí no outro você fala assim, Jeová é meu socorro, agora você é servo de nego, né, Abednego, quer dizer, você vê que são coisas de peso, como se fosse uma sentença espiritual demoníaca colocada como marca na vida deles, porque eles estavam sendo levados como exilados para a Babilônia, né? Então é interessante que essa relação, com o tempo, ela acaba mudando, porque até pelos próprios reis, alguns os chamavam de Beltesázar, mas depois os reis persas não vão mais chamar ele de Beltesázar. Isso começa já, inclusive, com a rainha mãe, né? A mãe de Belsazar. Sim. Porque o que ocorre, eu não sei, eu não posso dizer que isso é historicamente, mas a gente percebe que os 3 amigos dele, eles mantêm os nomes Sadraque, Mesaque e Abednego de continuidade. Sim. E Daniel não. Daniel, ele prioriza o nome Daniel, tanto que a rainha fala, o rei chamava ele de Beltesázar, mas chama Daniel. A rainha mãe fala, manda chamar Daniel. Então, quer dizer, ele não incorporou, ele rejeitou essa, vamos dizer, identificação com os demônios de lá, as entidades de lá, e o que ocorre? Ele é o único que vai para os outros reinos. Então, a gente percebe que no reinado de Babilônia, a gente não ouve mais falar dos três amigos dele. Então, no Império Persa, nós já não vemos mais falar neles e Daniel continua. Daniel permanecendo. Que coisa, hein? E Bel era tipo o deus mais poderoso deles, né? Como Marduk, né? Era o nome de Marduk também. Então, quer dizer, é uma sentença de algo realmente... Porque eles reconheciam que Daniel era diferenciado já ali. E você falar que ele é filho do deus maior deles, é porque Daniel ele era naturalmente diferenciado dos amigos também. Não é? Então, Daniel era um homem diferenciado e ainda vai ser mais diferenciado, ainda estará em destaque também diante de todos os sábios. Porque era na natureza dele, era algo, a unção, acho que talvez a palavra mais apropriada agora, tirando as características naturais de Daniel, um cara incrível, inteligente, mas a unção. Nossa, impressionante. E a unção, o que é a unção? É a delegação dos atributos de Deus, a capacidade sobrenatural. Eles viam Deus em Daniel. É verdade. Não é? Ela, né, a rainha mãe, uma vez ela fala, ele tem o espírito excelente dos deuses santos. Ela quase acertou, é um Deus santo só. Mas era um espírito excelente, era o que habitava nele. Né? Porque você vê os outros nomes, quem é como Acu, entregue a Acu, servo de nego, tudo nomes assim, que não tem uma relação familiar com Deus. Mas ele fala filho de Bel, filho de Marduk, quer dizer, ele era um cara que eles mesmos já enxergavam que esse menino era diferente. Não tenha dúvida. Agora, claro que eles tinham uma visão ímpia, uma visão idólatra, demoníaca, porque era a cultura deles, mas... Eles vão ver depois com a demonstração de poder de Daniel, através das revelações, da inteligência, da sabedoria, a luz, né, que é exatamente essa marca que ele tinha, que realmente o que estava nele era o poder de Deus, e muitos deles confessaram que o Deus de Daniel era maior. Nabucodonosor vai confessar, o próprio Beltesázar vai reconhecer, Dário fala isso depois da cova, quer dizer, é impressionante. E Daniel, aliás, Nabucodonosor, ele entende uma coisa muito importante, que o céu domina. Que o céu domina. Então, é muito importante essa verdade. Porque se você reparar, Dani, você falou um negócio de eles realmente perderem a identidade e você colocou para eles realmente abrirem mão daquilo que era esse cuidado. Por quê? Quem é como Deus? Aí, eles queriam que ele perdesse a misericórdia, o socorro e a comunhão de filho com Deus, né? E enquanto que eles assumissem aquilo que era o quê? Simplesmente um Deus, né? Um dos deuses que eles tinham. E quebrando esse vínculo, obviamente, eles ficariam desorientados. E uma condição de escravidão, que é a condição do exílio. Você está entregue, ninguém vai ter misericórdia. Não adianta, você não tem mais juiz, você não tem misericórdia, você não tem socorro. E olha, quem é como Acu? Acu é o Deus Lua, você vê ele aí. Cadê o Deus de vocês? Meu Deus do céu, é uma afronta. Mas a gente vê que todo esse sistema babilônico
não pôde tocar neles. Eles ficaram, né? E exatamente o segredo da aula de hoje é essa atmosfera, porque para eles serem preservados do mal da Babilônia, eles criaram um ambiente espiritual ao redor deles. Porque essa foi uma pergunta que eu fiz na igreja no último domingo. Eu falei assim, como é que alguém pode sobreviver à Babilônia se Jesus fala para nós não andarmos nas trevas? E a Babilônia representa o quê? As trevas. E é algo muito impressionante que nós vamos ver agora ao longo da aula, que ele fisicamente poderia estar num lugar de trevas, o palácio de Nabucodonosor, cheio de orgia, cheio de malignidade, mas ele ele estava fisicamente, mas espiritualmente ele não estava ali. É verdade. É como se ele criasse ao redor dele um campo de força, vai ficar uma coisa meio esquisita, meio mística, né? Mas como se ele tivesse um ambiente espiritual que o protegia daquela realidade. Mas era isso. E aí tem alguns segredos espirituais práticos que Daniel exercia, que eles exerciam, os amigos, que faziam com que eles tivessem essa proteção, mesmo estando no ambiente de trevas. Então é como se eu continuasse tendo luz em um lugar onde tinha trevas. E essa palavra, porque eles falavam isso, Daniel tem luz. A luz, quer dizer, é um ambiente de trevas, mas era possível ele superar aquele período, exatamente o quê? Criando este ambiente espiritual, que é o que nós vamos ensinar hoje. Quais são os segredos? Vamos começar lendo o versículo 5 em diante. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 1, versículos 5, 8 a 14. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Então lemos aqui a famosa decisão de Daniel, talvez um dos versículos mais conhecidos, versículo 8, né? Resolveu firmemente. Quer dizer, a disciplina, que a palavra firmeza é a disciplina. Eu não vou comer as iguarias do rei. O que era a iguaria? Né? A fina iguaria. Era o alimento, né? A comida. E, então, tudo aquilo que estava no banquete, que eles tinham que se alimentar, porque eles passariam por um período de preparação para serem provados pelo rei, para então serem aprovados a servirem no palácio. A gente vai ver algumas características já interessantes. Primeiro que eles teriam que ser eunucos. O que era um eunuco, Bispo G? Um eunuco era alguém castrado, né? Alguém que, para poder andar e frequentar o palácio, tinha que ser tirado o órgão sexual masculino. Não, às vezes nem o órgão, mas as gônadas, né? Aquela parte que traria toda a parte hormonal. Então ele ficaria, entre aspas, assexuado. Agora um detalhe, Dani, a respeito disso, é que o historiador Flávio Josefo, ele, na história dos hebreus, ele coloca ali que eles, inclusive, não quiseram comer das iguarias do rei, porque eles sabiam que aquelas iguarias iam fazer com que os corpos deles ficassem afeminados. Isso está escrito por um historiador chamado Flávio Josefo, que é, inclusive, contemporâneo de Jesus, próximo da época de Jesus. E ele coloca isso, e eles tinham uma condição de virilidade, ele coloca isso na história aos hebreus, né? Então, nós vemos que a malignidade e a contaminação, Daniel, ele verificou que ela não era somente algo na alma, mas era algo espiritual que ia trazer o quê? A malignidade do homossexualismo, da prostituição e tudo aquilo que havia no reino. Que era algo muito comum com os eunucos, pela perda dos hormônios, o corpo acaba já tendo um dano por causa da castração, e ainda comendo a determinada alimentação, como foi falado, né?
poderia expor a condição que ele era de um homem, né, de origem judaica, né, um príncipe. E Flávio Joséfo, ele escreveu aquilo que ele viu, né, ele era um historiador da época de Jesus, ele era um homem perito, né, na escrita, e ele também acabou escrevendo aquilo que as tradições né, ensinavam, né, da época, as tradições religiosas que iam passando de geração em geração, e você confronta com a Bíblia, são exatamente muito semelhantes. Né? Verdade. Inclusive, esse capítulo que fala a esse respeito, ele é encontrado naquelas cavernas, né? Nas cavernas de Qumran. Então, mais ou menos 160 anos antes de Cristo, já existia um grupo que vivia ali no deserto da Judéia, que eles eram assim meio, vamos dizer assim, ermitões, né? Meio separados vamos dizer assim, da civilização. Sim. E eles tinham ali o livro de Daniel, foi encontrado há pouco tempo atrás, e 3 manuscritos do livro de Daniel como ele é praticamente hoje. Então é impressionante, confirmando que o livro de Daniel é um livro autêntico, que antes de Jesus ele já existia, confirmação agora arqueológica, e mostrando inclusive esse trecho. Impressionante. Agora, Daniel ele também não comeu as finas iguarias por uma questão da lei judaica também. Porque provavelmente o tipo de comida que eles comiam eram comidas que afrontavam diretamente as leis que Moisés colocou. Então, a lei de Moisés, lá em Levítico capítulo 11, fala sobre diversos tipos de animais que não deveriam ser comidos. Né? Então, eu vou falar alguns aqui por curiosidade, né? Camelo, coelho, porco, peixes sem escamas e sem barbatanas, aves de rapina, né? Águia, falcão, essas aves, insetos que voam, andam, insetos como, por exemplo, gafanhoto podia comer, era considerado limpo. Engraçado, né? Animais que arrastam, lagartos, lagartixas. Então imagina que provavelmente muitos desses alimentos também eram comprometedores. E olha o sentimento de Daniel, para eu não ser contaminado pela Babilônia, eu preciso preservar também a cultura que eu tenho. Amém. Preservar a relação da lei, porque a lei de Moisés era uma lei que, obviamente, era uma prática para fortalecer a relação com Deus, sem dúvida alguma. Mas também Deus deu essa lei para proteger a saúde do povo dele. Então, não comam esse tipo de animal, porque esse animal pode estar contaminado, há grande chance de estar contaminado. E também ele não comeu essas finas iguarias porque eram consagrados também a demônios, com certeza. E a lei também falava que não poderia comer comida consagrada, coisas ligadas a mortos também, e práticas que faziam parte da cultura babilônica. E até de uma certa forma, a gente percebe que essa característica dos judeus de não comerem determinados alimentos era um jejum constante. E ele quis permanecer nesse jejum constante. Então, aquilo que agradava a ele, ele deixou de comer, aquilo que era comum ou imundo, como eles falavam, ele deixou de comer. Quer dizer, a força do jejum de Daniel é algo assim impressionante para mover o mundo espiritual e trazer a vitória. Imagina, no local que há um domínio mundial, espiritualmente falando, e de repente eles, que eram, vamos dizer assim, entre aspas, derrotados, né, na condição humana, como soldados, né, o povo foi derrotado, até pela malignidade que teve contaminação. E imagina o poder espiritual que estava ao redor dele, no ambiente onde tinha malignidade. Então, o ambiente lá era terrível. Então, essas condições dele de jejum, de abrir mão, de se abster de determinados alimentos, essa situação, foi o que deu a força para ele começar e trazer uma transformação. E uma consagração para a vida toda. Aqui nós estamos falando um período de 3 anos, que eles seriam preparados para estarem diante de Nabucodonosor. E aí, é interessante porque ele conversa todo o tempo com o chefe dos eunucos. Quem está preocupado com Daniel? Chefe dos eunucos. Mas Daniel não pede para ser experimentado ao chefe dos eunucos. Ele fala com o cozinheiro-chefe. Então, eu imagino o Daniel ir até da cozinha falando assim, o que você tem aí? Eu tenho legumes, né, e água. Falou, cara, eu acho que de tudo que tem aqui, o mais próximo da minha cultura, daquilo que eu aprendi da lei do meu Deus, eu vou comer legumes e água. Porque as pessoas perguntam assim, mas pode fruta, pode isso, pode aquilo, quando praticam esse tipo de jejum.
Eu não sei se tinha morango na época, não sei o que tinha disponível na época, mas provavelmente foi algo que Daniel pediu, que dentro do que o cozinheiro-chefe tinha à disposição, era aquilo que não feria a lei de Moisés. Ele falou, pode colocar aí para mim legumes e água, que eu tenho certeza suficientes para que eu fique saudável e não fira aquilo que é a relação que eu tenho com Deus. Né? E a gente sabe, a gente vai ler daqui a pouquinho o resultado disso, porque é incrível, até porque o legume é muito rico em carboidrato, tem também proteínas, tem, né? Não na quantidade de uma carne, mas... Então, ele também tinha certeza que aquilo seria o suficiente para sustentá-lo. Ele não era um cara tolo, não era um voto tolo. Ele sabia que ele poderia suportar e ele sabia que era importante essa consagração, esse tempo. Então, na verdade, ele foi experimentado por 10 dias, mas ele ficou nesse jejum 3 anos. Né? Então, o primeiro teste, na verdade, foram 10 dias. Depois a gente vai ter o teste final com o Nabucodonosor. E de uma certa forma, acho que foi bom para ele, porque depois, mais para frente, bem mais para frente, ele continua fazendo um tipo de jejum assim, e ele viveu quase 95 anos. Então, acho que deve ter valido a pena o jejum, né? Essa dieta detox dele aí funcionou, né? Esse jejum detox. Né? Verdade. Vamos ler aí o capítulo 15, o versículo 15 em diante, que fala exatamente do resultado do jejum dele. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 1, versículos 15 a 20. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, a primeira avaliação, que foi a do cozinheiro-chefe, não foi nem o chefe dos eunucos, o cozinheiro. Ele olhou 10 dias depois, os meninos estão melhores, que coisa doida. E aí, quando ele viu que os 10 dias que eles ficaram bem, então eu vou deixar esses 3 anos. E tirou o vinho também, que até então o vinho não tinha entrado no detalhe. Porque até o vinho da Babilônia era diferente do vinho dos judeus, que os judeus também bebiam vinho. Mas é claro que talvez a produção do vinho, fora talvez até a força do álcool, a gente não sabe, mas com certeza era diferente daquilo que eles estavam acostumados a consumir em Judá, né? Com certeza era mais forte, não tenha dúvida, porque eles costumavam, né, a gente vê pela história, que eles costumavam de se embebedar mesmo, a coisa assim era terrível. De perder realmente, né, a consciência. Né? Por isso que a gente houve atrocidades, né, nesse período da antiguidade desses grandes impérios. Agora é muito legal por quê? Porque vence o prazo, os 3 anos, muito bem, e eles são provados em uma série de testes. E testes de todas as ordens, físicos, psicológicos e tudo. E Nabucodonosor, porque exatamente o rei que fez perguntas, não foi só o chefe dos eunucos, o rei Nabucodonosor, então a gente vê que tem uma seleção final que era do próprio rei. É claro, ia trabalhar na casa dele, ali no palácio, ia falar, eu quero escolher a dedo quem vai. E ele encontrou esses jovens, Daniel e seus amigos, 10 vezes mais capazes, mais inteligentes. Então olha como o resultado da consagração, uma condição física, intelectual e espiritual superior a todos ao redor. Então, olha o segredo do ano de Daniel, a tua disciplina em você cumprir as leis, porque na verdade o que Daniel fez aqui foi cumprir as leis, em manter essa aliança, a fidelidade com Deus, fez com que ele fosse já destaque na avaliação, ele nem tinha entrado ainda em serviço, ele já era um destaque no vestibular de Nabucodonosor. É verdade. E também no vestibular dos 4 amigos, né? Porque os 3, eles
tem todo tipo de conhecimento, inteligência, sabedoria. Mas a parte espiritual mais profunda foi a de Daniel, né? Foi Daniel. Então, inteligência de sonhos, de revelações. A gente percebe que a Bíblia coloca um diferencial para ele, né? Então, eu acho que brotou dele esse desejo, né? E a gente sabe que o que busca, encontra, né? Você quer valor espiritual, a Bíblia fala, né? Buscai com zelo todos os dons. E quem busca com zelo todos os dons, os recebe. E eu acho muito possível essa interpretação, porque primeiro fala que Daniel resolveu. Então, algo muito particular. É verdade. E depois fala, no plural, que eles e os amigos foram, que consumiram só legumes e água. Então, realmente, o entendimento da palavra é esse, que foi algo que vinha muito de Daniel. Né? E aí teve a assunção, a unção o diferenciou, né? Até entre os próprios amigos. Vamos ler agora outros 2 segredos espirituais para Daniel ser um grande vencedor, né? Cruzar aí impérios. Vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E mais, capítulo 10, versículos 1 a 3. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, 2 segredos de Daniel para nós encerrarmos a aula. Oração e jejum. Muito jejum. Então, nós vemos que ele teve essa consagração natural por toda a sua vida, mas ele tinha alguns jejuns também específicos. Nós vemos aqui o capítulo 10, por exemplo, um jejum em um momento de guerra espiritual, em que ele não comeu manjar desejável. Então, quer dizer que ele comeu tudo aquilo que não gostava. Não tão extremo, mas assim, né? Aquilo que lhe dava prazer, ele não comia. Né? Então, uma consagração intensa durante 21 dias. Agora, jejum tem que ser acompanhado de oração. Porque sem oração também nada acontece. E é interessante, porque oração, o que é oração? É a comunicação com Deus, é a construção de um relacionamento com Deus. E o jejum é um voto em que você domina a sua carne, os seus desejos, e isso vai te habilitar a ter autoridade no mundo espiritual. Então, esse foi o diferencial, porque se fosse marcar com Daniel, vamos supor, meio-dia, não, meio-dia eu não posso, porque meio-dia eu vou para o meu quarto, eu abro a janela para Jerusalém, eu ajoelho e eu oro. E a gente fica pensando, será que nós temos essa disciplina? Pode falar assim, então, querido, depois de continuar conversando, eu tenho que agora lá no meu quarto orar. Hora da minha oração. Mas era algo que é uma disciplina, essa palavra é a palavra-chave de Daniel, disciplina, porque ele sabia que a batalha dele era a mais terrível e intensa. Ele estava na habitação do principado, no lugar mais demoníaco da face da terra. Então ele falou, a única forma de eu me manter vivo, inabalável e incontaminável é a disciplina. Eu vou orar todo o período, eu vou jejuar. Então, disciplinas que ele foi controlando os seus desejos da sua carne para não se contaminar com o ambiente. Então, ele criou um ambiente espiritual ao redor dele em virtude das suas práticas contínuas com Deus, o seu relacionamento contínuo. E eu estava lembrando agora, né, como é interessante, porque Daniel vai habilitar, e isso a gente vai estudar mais para frente, o retorno, né, depois de 70 anos de exílio na Babilônia, ele vai orar e espiritualmente vai habilitar o retorno dos judeus para a reconstrução de Jerusalém. Vão ser 3 retornos. E é tão interessante como o terceiro retorno último, que já estamos falando de 150 anos depois, mais de 150 anos, que foi com Neemias, é que Neemias,
ele tem a mesma prática de Daniel. A gente está falando de assim, mais de um século que os separavam. E quando ele soube a notícia de Anani, a palavra falou o quê? Que ele orou, que ele chorou, orou e jejuou. Então você vê como essa identidade espiritual que estava em Daniel, depois vai estar em Neemias. Neemias, antes de mais nada, oração, jejum, choro, a mesma prática, a mesma forma né, de busca. E que também era um copeiro e também era um servo. E um detalhe, né? Não só o jejum, mas a disposição da cura interior. Exato. Porque no capítulo 9, Daniel, percebendo que as coisas não estavam acontecendo, ele toma um posicionamento espiritual, ele faz uma cura interior dele e do povo dele. E se nós percebemos, Neemias usa praticamente as mesmas palavras dele. Nossos pais, nossos reis, nós temos pecado contra ti. Olha então, só. a mesma forma, né, que é um processo espiritual a cura interior, de desligar habilitações de demônios. Então, Daniel o fez e a gente vê Neemias fazer da mesma maneira. Impressionante. Um conselho muito bom para quem está assistindo é essa, uma vida de oração e de jejum, e realmente buscar a cura interior, a libertação. Né? Que é uma ministração específica, particular, com um pastor, com uma pessoa capacitada na igreja, em que você vai denunciar todas as consagrações, os pecados, né? Vai confessar, você vai renunciar a isso, você vai desligar isso no mundo espiritual, vai vir o perdão do Senhor, então nós temos orações de renúncia e de perdão, né? De confissão e tudo mais, e por fim a mudança de hábitos, porque quem vai te ministrar vai orar por você, vai te ungir, vai te habilitar, e é claro que a cura interior ela vem com mudança de hábito, né? Com mudança, né? Porque às vezes a pessoa acha que a cura interior é varinha de condão, e não é. É algo que no mundo espiritual quebra habilitações de demônios e te habilita a vencer coisas que você não vencia, a quebrar vícios que você não conseguia. Então, o mundo espiritual agora começa o quê? Ao invés de te atrapalhar, começa a te ajudar, a te abençoar. Foi o que aconteceu. Nós vemos que logo depois que o próprio Daniel faz a cura interior dele, né, aparece já o anjo na presença dele. Quer dizer, alguma coisa estava retendo a manifestação física do anjo. E quando ele toma essa posição desse processo de cura interior, de limpar no mundo espiritual, desabilitar demônios, no ato o anjo vem e responde. É incrível. Muito bem, essa foi a aula sobre a disciplina de Daniel. Antes da revisão, quero mostrar para você, olha, uma Bíblia maravilhosa para mulherada. É a Bíblia da Mulher de Bem com a Vida. Esta Bíblia, escrita, anotada pela bispa Sônia Hernandes, tem 52 pensamentos com cronograma de oração, por estação do ano, é tremendo. Dicionários, mapas, uma Bíblia maravilhosa para você dar de presente à mulher da sua vida, né? Sua mãe, sua filha, sua irmã, enfim. Presenteie e adquira este produto com um preço maravilhoso hoje, hein? Pagamento facilitado no site gospelbay.com.br ou pelo telefone, o nosso televendas 3500-1222. Você vai receber com toda a comodidade e segurança na sua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos sobre a disciplina de Daniel e seus amigos, que optaram em não se alimentar com os alimentos comprometidos do rei da Babilônia em seus 3 anos de preparação para servir no palácio. Para tranquilizar os avaliadores, pediu para fazer um teste de 10 dias apenas com água e legumes, e foram bem-sucedidos. Após os 3 anos, Daniel e seus amigos foram avaliados pelo rei Nabucodonosor e foram qualificados com 10 vezes
vezes mais inteligência do que os outros magos. Concluímos que o sucesso de Daniel estava associado a conduzir seu corpo e alma em disciplina, preservando os valores de sua cultura, não se contaminando com os hábitos babilônicos e construindo um relacionamento forte com Deus, através da oração e jejum. Tome nota agora da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.